Nesta terça-feira, o presidente da República sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Este é um assunto para Janaína Camelo. No entanto, o Lula vetou a criação de um calendário para a distribuição de emendas impositivas. E aí eu queria, Janaína, que você nos explicasse os detalhes dessa história. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Aros. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, esse calendário, esse cronograma, o que ele estabelecia é que todas as emendas impositivas, que são aquelas obrigatórias, deveriam ser todas empenhadas, ou seja, o pagamento aí já reservado pelo governo no primeiro semestre do ano. Então, as emendas impositivas, elas são ou as individuais, que são aquelas apresentadas por cada parlamentar, ou as de bancada, né, que são apresentadas por cada grupo de parlamentar de um estado. E a gente sabe que as emendas elas são aí um grande mecanismo, forte mecanismo político aí, tanto para os parlamentares que conseguem uma maior capilaridade nos seus redutos eleitorais, como também para o governo, porque ao liberar esse recurso ele consegue aí em troca votos ao seu favor no Congresso, né? Então, para evitar esse toma lá da cá, os parlamentares haviam proposto aí esse cronograma, esse calendário no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi sancionada hoje pelo presidente Lula, mas com esse veto, né? Então, ao vetar esse trecho, o Palácio do Planalto disse o seguinte, que o cronograma tiraria as prerrogativas do Executivo para executar o orçamento. E ao saber do veto, os parlamentares que defenderam esse calendário reagiram bastante, né? O deputado federal Danilo Forte, do União Brasil, que foi o relator da LDO no Congresso, ele disse que viu o veto com bastante preocupação, porque, segundo ele, fere o objetivo da LDO, esse veto, que, segundo ele, seria conferir nível maior de previsibilidade e transparência na execução do orçamento. O deputado ressaltou ainda que a proposta de calendário foi construída após um amplo debate no Legislativo e que busca fortalecer a autonomia do Congresso. Já os parlamentares que são da base do governo, que defendem o veto, né, disseram aí que esse calendário daria um privilégio aos parlamentares. O deputado federal Bom Gás, do PT, por exemplo, que ele faz parte da Comissão Mista de Orçamento que analisou a LDO no Congresso, ele disse que esse privilégio não é correto. Vamos ouvir o que ele disse. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é para todo o ano de 2024. Portanto, estava errado o Congresso votar um privilégio para os parlamentares, porque poderá faltar dinheiro na saúde, no posto de saúde, numa escola, mas as impositivas dos deputados seriam pagas até junho. Esse privilégio estava errado. O que o Lula faz? Corrigir essa distorção. Portanto, o veto foi a coisa mais acertada que o presidente Lula fez para ter respeito ao povo, ao Congresso e não ter o privilégio aos parlamentares. Agora, só lembrando, Aros, que esse veto ele tem que ser analisado agora pelos parlamentares numa sessão do Congresso, né? E aí a gente espera para saber se vai haver algum acordo entre o Legislativo e o governo para saber se esse veto será mantido ou não. Janaína, ainda sobre as emendas, o repasse destinado às eleições municipais tem um valor recorde neste 2024. E o governo federal está apostando alto na retomada das prefeituras, né? A gente tem que lembrar que há um interesse grande agora nessa eleição, sobretudo porque o PT perdeu espaço nas capitais, né? Verdade. Se a gente for levar em conta que o PT não ganhou nenhuma eleição em nenhuma capital, né, nas últimas eleições municipais, esse recurso pode sim ajudar bastante. Então, esse repasse do governo federal para o fundo eleitoral, que a gente chama de fundão aí, né, ele foi sancionado pelo presidente Lula também nesse texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o valor é de 4 bilhões e 900 milhões de reais, muito maior, Aros, que o valor de 2020, das últimas eleições municipais, que foi de 2 bilhões de reais. Então, essa foi, na verdade, uma proposta do Congresso de 4 bilhões e 900 milhões de reais, porque o governo, inicialmente, o Palácio do Planalto havia mandado o mesmo valor de 2020, de 2 bilhões de reais. E aí, para compensar esse valor de 4,9 bilhões, os parlamentares diminuíram, então, aí o valor das emendas das bancadas, das emendas de bancada, que seria de 12 bilhões e meio inicialmente, e aí caiu para 8 bilhões e meio. Essa negociação, ela foi feita
pelos parlamentares com apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, por exemplo, mas não do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que apoiava aí o que inicialmente havia sido proposto pelo Palácio do Planalto, que era aí o valor de 2 bilhões de reais. Segundo Rodrigo Pacheco, na época, durante essa negociação, ele tinha dito que as eleições municipais, elas são menos complexas e menos custosas também. E aí, só lembrando que os parlamentares, eles vão precisar aí prestar contas para o TSE, para o Tribunal Superior Eleitoral, e as sobras deverão ser devolvidas aí para o Tesouro Nacional. Aros. Tá certo, Janaína, muito obrigado pelas informações, bom trabalho por aí. Bom, vamos discutir então esse tema das emendas, que é sempre um assunto delicado, estratégico para o governo. A gente não pode ignorar isso. Por isso também, né, Dávila, do cuidado do presidente ao fazer os vetos e pensar que a decisão de hoje terá impacto lá na frente na vida dele, né? Ara, o ponto é o seguinte: os parlamentares têm pressa para gastar esse dinheiro, porque todo mundo quer gastar no primeiro semestre, porque o segundo semestre tem eleição municipal e todos querem estar muito bem com as suas bases, querem ajudar a eleger seus aliados, eles mesmos querem se eleger porque alguns vão estar disputando a eleição. Então, todo mundo quer que a gastança aconteça no primeiro semestre, porque no segundo semestre provavelmente não vai ter nem congresso, vai aparecer um gato pingado ali, porque o negócio vai estar todo mundo envolvido nas campanhas municipais. Então, a urgência dos parlamentares é gastar o dinheiro no primeiro semestre. Agora, qual é o problema desse orçamento? Esse orçamento tem o que eu chamo do pecado original. O pecado original é simples. O governo não vai conseguir equilibrar as contas públicas, daí o déficit. Então o governo não quer saber de largar a mão para essa gastança, que vai custar cada vez mais caro politicamente para explicar para as pessoas por que nós vamos ter déficit de novo. O orçamento não era para zerar? Não era para a gente equilibrar as contas? Não vai acontecer. Todo mundo sabe disso, inclusive o governo. Então, o governo quer tentar segurar um pouco essas emendas justamente para quando começar a ter que fazer os ajustes ali na frente, não sobrar tudo nas costas do executivo e não ter nada ali para negociar com o Congresso. Então, é uma questão estratégica. O governo vai ter que, em algum momento, dizer que a casa caiu, ou seja, que não vai dar para equilibrar o orçamento, e isso vai colocar pressão sobre o governo, e os parlamentares vão começar o ano pressionando o governo para cumprir o calendário das emendas impositivas, porque isso garante uma melhor fotografia para eles nas eleições municipais. O importante é sair bem na foto, Fábio Piperno? Claro que sim, para todo mundo, né? Então é óbvio que eles querem realmente, os parlamentares querem a liberação disso o quanto antes, porque eles desconfiam do governo, com alguma razão. Eles acusam o governo de não ter pago tudo que foi combinado, né? E de fato o governo combinou e não queria entregar, né? Foi adiando uma série de liberação de recursos. E então os parlamentares agora, pressionados, entre aspas, aí, pelo ano eleitoral, pelo calendário eleitoral, eles querem isso para ontem. Então, na cabeça do parlamentar, não adianta, por exemplo, o governo liberar esse recurso em novembro, em dezembro. Se isso acontecer, a eleição já foi. Em compensação, o governo, e aí com alguma razão, fala, bom, nós vamos arrecadar o dinheiro de impostos, por exemplo, durante 12 meses. Então, eu também quero fracionar, eu também quero parcelar essa entrega. Eu entrego, né? É óbvio que enfim, o governo sabe que provavelmente esse veto vai acabar caindo. Mas o governo quer negociar, quer adiar, quer tentar evitar de entregar tudo nesse primeiro semestre, porque é claro, se ele faz isso, ele vai ter um primeiro semestre ainda mais pressionado, porque, obviamente, eles não têm recursos sobrando. Agora, quanto ao fundo eleitoral, isso é uma pouca vergonha, a gente já falou muito sobre isso, dá exatamente redondinho $1 bilhão. É isso que o país está liberando para os partidos políticos gastarem na eleição desse ano. Então, é algo bastante lamentável, né? Tendo em vista essa movimentação toda, Vilela, a gente já pode dizer o seguinte, que nem nos aproximamos do início do período eleitoral e a eleição já está impactando a agenda da política nesse ano. Começou por isso aí. Sem sombra de dúvida, logo no primeiro dia útil do ano já temos essa novidade. E aí, um aspecto que é importante, quando a gente vê esses
1 bilhão de dólares, né, nessa conta que o Piperno fez, gastos com o fundão eleitoral, vem a importância da gente analisar se o modelo que a gente quer de financiamento eleitoral no Brasil é esse modelo predominantemente público. Será que o gasto ideal, que a forma de gasto ideal é se utilizando de recurso público, é a gente pagando a conta do gasto de campanha, do processo eleitoral, da contagem de votos, da diplomação, do mandato e depois, aliás, e que conta que é pago geralmente. Então você vê que todo o processo, do início ao fim, ele é pago com recursos públicos. Será que esse é o melhor formato para o nosso país? E não vamos nos esquecer da promoção, da autopromoção, da divulgação dos feitos, das realizações durante o mandato. De preferência em gráfica. Em gráfica. Foi o levantamento do Estadão que eu achei genial. Preto no branco, né? 400 mil reais em gráfica. Então não vamos esquecer, porque isso entra nessa conta. Exatamente. É muito mais, Piperno, do que 1 bilhão de dólares. Não, muito mais. E outra coisa, né? Isso acontece, né, Vilela? No momento em que o custo da produção de vídeo, que era caro, vem caindo brutalmente, porque todo mundo usa rede social. Gráfica é o futuro. Custo, inclusive, estou abrindo gráficas, depois eu vou. Eu já descobri que é um baita negócio. Eu já achei isso aí um baita negócio. Mas, ó, sobre a questão das emendas, a gente estava falando sobre. O Piperno falou assim: o governo sabe que provavelmente o veto cai. A gente já tem a perspectiva de que essa MP também agora, que o Haddad, com as 3 medidas que o Haddad anunciou, também não vai prosperar. Ou seja, o governo tem muitas coisas que o governo está publicando sabendo que não vão seguir adiante, Piperno. Então, eu acho que em relação àquelas 3 medidas do Haddad, como eu disse outro dia, eu tenho a impressão que ele jogou tudo isso lá porque, na verdade, ele deve estar de olho em uma, que é a questão dos eventos, né? Mas é óbvio que ele sabe que realmente a questão da desoneração é uma batalha natimorta. Quer dizer, se perdeu 15 dias atrás, não vai reverter em abril. Tá? Não, eu disse isso porque você comentava o seguinte: o governo saber as batalhas que vai comprar. Eventualmente, colocou as três medidas agora. Em fevereiro, março, o Congresso vai apreciar, vai derrubar eventualmente. Aí agora a gente tem as emendas com esse potencial. Quais são, então, efetivamente, as brigas que o governo vai brigar para ganhar? Já que essas ele sabe que vai brigar e não vai ganhar. O ministro Haddad ontem, por exemplo, ele falou em pontos que deverão ser regulamentados na reforma tributária. Aliás, ele foi questionado, por exemplo, se o governo iniciaria nesse ano a negociação das reformas do imposto de renda. Ele falou que gostaria, mas ele acha que isso provavelmente fique para 2025, porque não gostaria de perder tempo com os pontos que precisam ser acertados e regulamentados na questão da reforma tributária. E aí o ministro, com o pé na realidade, falou: olha, e a gente sabe também que um pouco mais lá na frente o parlamento vai se dedicar às eleições. Então esse também, por conta disso, é um ano atípico. Esse é um ano curto, né? É um ano de um primeiro semestre só, depois o resto é campanha política. Agora, tem 2 pontos aí que realmente chamam a atenção. O primeiro é o seguinte, é o problema do déficit público. As pessoas acham que isso é uma questão de economista, que não afeta a vida delas. Afeta, sim, muito a vida de todos nós. Porque o que acontece? O governo precisa arrecadar 178 bilhões de reais para tentar fechar a conta do... Não vai arrecadar isso. E aí o que ele tem que fazer? Como todos nós no orçamento doméstico. Quando a receita não dá, precisa cortar gasto. Mas cortar gasto é uma palavra proibida no governo petista. Ninguém quer saber de cortar gasto. É só pé no acelerador do aumento da arrecadação. Isso cria um problema. Por que cria um problema? O tamanho do déficit é o seguinte: você já está endividado e você continua gastando mais do que você ganha. O que acontece? A tua dívida cresce. Essa dívida cresce e aí o que acontece? O banco, que é o Tesouro, cobra mais do Estado brasileiro. Vai ter que pagar mais juros. O que acontece? Hoje nós vamos pagar de juros sobre essa dívida 660 bilhões de reais. Esse é o dinheiro que, em vez de ir para a segurança, para a saúde, para a educação, vai para pagar juro. Então, o custo da irresponsabilidade política, no sentido de
promover déficit sobre déficit, é que vai sobrar cada vez menos dinheiro, não só para essas áreas importantes, como principalmente para o investimento público. Por isso que o investimento público no Brasil vem minguando. Então, não acha que isso é coisa de economista, que não tem nada a ver com o povo? Não, tem tudo a ver com o povo. É menos dinheiro e menos investimento público para programas fundamentais. Mas o governo não vai alcançar esse objetivo. Não vai. É ilusão, né, Adriano? De forma alguma. Aí tem, viu, Dávila? Existe a visão dentro da maior parte do governo que 1%zinho de déficit não é nada. Não, 1%zinho não é nada. Isso, como o Dávila bem colocou, isso é um valor estratosférico. É algo que acaba saindo muito mais do que os 5 bilhões que a gente está discutindo aqui do fundão eleitoral. Em termos de valores, realmente é algo, um montante muito significativo. Agora, uma coisa que eu estranhei do Piperno, viu, Aros? Eu achei que com essa provocação que você fez, ele ia falar, tadinho do Lula, tá sendo emparedado pelo Congresso, os malvados do Centrão. Você vê que a LDO veio com uma proposta de racionalizar o desembolso de emendas, que é por quê? Primeiro que eu sou contra emendas, já coloquei isso por diversas vezes aqui, é uma excrescência do nosso sistema, ela fere a divisão de poderes. Primeiro lugar. Agora, segundo lugar, existindo emendas parlamentares, é importante que elas sejam pagas de uma forma racional, obedecendo critérios, e não de acordo com o toma lá da cá do governo. E é justamente por isso que o presidente Lula vetou esse trecho da LDO justamente para poder continuar com o controle e fazer a sua política. Opa, vai votar comigo? Libera emenda. Não vai votar comigo? Não libera emenda. E aí, Pepe? Ué, bom, primeiro que não tem relação de coitadinho nenhum, né? Mas no parlamentarismo de extorsão em vigor aqui no Brasil, que vigora aqui no Brasil, de forma cada vez mais explícita, chegamos então ao paroxismo de ter um calendário de liberação de emendas. Isso é uma coisa absurda, ou seja, é o Congresso, de fato, colocando a faca no pescoço, falando, olha, você tem agora um prazo, você tem enfim, você tem que seguir uma rotina de liberação. A extorsão não é do Executivo, Piperno? Por quê? Porque é o Executivo quem segura as emendas e libera de acordo com o toma lá da cá? Ou eu estou errado? Ué, mas aí que está o negócio. Então, o Executivo, para, enfim, aprovar a compra de um carro velho, ele tem que ir lá para o Congresso. Escuta, quanto o senhor quer para liberar? É assim que funciona, mas veja. Mas a extorsão não é do Executivo? Não, é isso que eu estou querendo colocar. Para mim, a extorsão é do Executivo. Se você tem um Executivo que dialoga com o Parlamento, um Executivo que vem com propostas que são propostas debatidas no Parlamento e não dizer, olha, quem ganhou foi o projeto do presidente Lula. Isso é uma visão utópica, até porque, da forma como o Parlamento está empoderado, ele vai exigir cada vez mais qualquer que seja o governo. Não é desse aqui. Me parece que essa discussão deles é mais ou menos aquela assim, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Não é? Quem é a vítima e quem é o algoz? Eu acho que os papéis se alternam entre caça e caçador muito rapidamente, a depender do contexto, não é? É o parlamentarismo Tostines.